Hoje nós vamos começar esse vídeo mostrando como ficou o produto final. Esse é um tapetão de 1,10 m. Agora vamos passar o material que foi usado nesse trabalho. Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a segunda aula do nosso tapete de urso. Na primeira aula fizemos a parte marrom, a carinha do urso e os acessórios, todos os acessórios, inclusive o lacinho e as orelhinhas. Agora nessa aula vamos tirar as orelhinhas, vamos dar continuidade ao tapete, a parte azul, fazer o bico do tapete e depois nós vamos colocar o lacinho e as orelhinhas para finalizar. Esse tapete ficou com 1,10 m. Se vocês quiserem maior, é só continuar a partir da última carreirinha, né? Nós temos aqui uma carreirinha de pontos fechados, então antes da carreirinha de pontos fechados, vocês podem continuar depois. Faz a carreirinha de pontos fechados e aí adapta o bico, que é muito fácil de fazer, que eu explico durante o vídeo. Para fazer esse tapete de 1,10 m, eu usei um rolo dessa cor aqui, caramelo, número 8, e usei um desse aqui cheio, né? E mais esse aqui, ó, mais um pouquinho desse, para fazer a parte azul, que é um azul bebê também, número 8. Usei um pouquinho do preto e um pouquinho do cru. Usei também uma agulha, número 4, e uma tesoura para fazer os arremates. E também, para fazer as aplicações, eu fiz com a técnica de colagem do fio de nylon, como eu mostrei para vocês durante o vídeo. E vou deixar também na descrição do vídeo a técnica que eu tenho, tá? Como que faz para fazer a colagem com o fio de nylon e a vela. É muito fácil, muito prático de fazer e muito confiável. Mas como a cliente aqui em específico pediu para que eu costurasse também o tapete, e é uma encomenda, então eu passei a costura em volta. Eu mostro, durante o primeiro vídeo eu mostrei, esse vídeo também eu mostro como que eu fiz a costura das peças, além da colagem. Mas eu acho a colagem muito eficaz e muito eficiente. Peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal, que eu estou postando meus vídeos toda sexta-feira, às 10 horas. Vamos então à nossa aula. Vamos começar então a segunda aula. Vou começar tirando as orelhinhas como combinado. Vamos dar continuação então ao nosso trabalho da aula anterior. Eu acabei aqui meu círculo, né, que é a carinha do nosso ursinho, e vou dar continuação no mesmo ponto. Vou amarrar a minha linha. Agora nós vamos trabalhar com continuar com o fio 8. Essa minha cor é a cor azul bebê. Lembrando que eu fiz 18 carreirinhas para fazer aqui nesse círculo, né, que é a carinha do nosso ursinho. E se vocês quiserem o tapete maior, então vocês podem continuar fazendo um círculo maior. Vou fazer aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, pegando a alcinha de trás. Fiz 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, amarrei no primeiro ponto. No próximo ponto eu fiz um ponto de base, no próximo eu vou fazer um ponto, no próximo um ponto. Nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto até chegar no nosso aumento, pegando sempre o fiozinho de trás. Estou pegando o fiozinho de trás até chegar no nosso aumento. Ponto alto sobre ponto alto. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, e aqui, ó, nós temos o nosso aumento, tá vendo? 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, no último ponto de base, eu vou fazer 2 pontos de base. 2 pontos na mesma base, ó. Então, eu fiz ponto alto sobre ponto alto, e aqui é onde eu tenho os 2 pontinhos junto, eu vou fazer no último ponto 2 pontos junto. Vou fazer assim por toda a nossa volta, e aí quando terminar, a gente volta para fechar. Terminei a minha carreirinha, pegando aqui o ponto de trás e respeitando os meus aumentos. Terminei aqui com um aumento, vou vir aqui na terceira correntinha do primeiro ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou ficar com um bloquinho, então, de 3 pontos altos. Agora, nós vamos pegar o ponto inteiro e não a parte de trás, igual a gente estava fazendo. Vou fazer 2 correntinhas, vou pular apenas um ponto de base e no próximo, eu vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo ponto eu faço um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo um ponto de base e começo a trabalhar no ponto seguinte. Vou fazer assim por toda a volta do nosso trabalho. Terminei a minha carreirinha e para terminar aqui meus últimos bloquinhos, eu pulei 2 pontos altos aqui nesses 2 últimos bloquinhos, nesses 2 últimos espacinhos. Vou vir aqui no terceiro ponto alto, na terceira correntinha do primeiro ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui com ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo e mais um até onde o espaço de 2 correntinhas. Vou subir aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e aqui dentro eu vou fazer 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas e vou passar para o próximo bloquinho. Vou fazer aqui 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e passo para o próximo espacinho, fazendo 3 pontos altos. Então, essa carreirinha vai ser assim, 2 correntinhas e dentro do espacinho de 2 correntinhas da carreirinha anterior, nós vamos fazer 3 pontos altos. Quando for para fechar, então, a gente volta. Terminei a segunda carreirinha de bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Vou fechar aqui a minha carreirinha na terceira correntinha do primeiro ponto alto. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até a separação de 2 correntinhas, até o espaço de 2 correntinhas. Vou subir aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E dentro do espacinho de 2 correntinhas, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, fiz um bloquinho com 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e passo para o próximo espacinho. Nós estamos, então, na terceira carreirinha de bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Fiz 3 pontos altos dentro do espacinho de 2 correntinhas. Faço 2 correntinhas, passo para o próximo espacinho e vou fazer mais 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, passo para o próximo espacinho e vou fazer mais 3 pontos altos. Então, vamos fazer assim até o final dessa carreirinha. Terminei a terceira carreirinha. Estamos fazendo 2 correntinhas de separação, né? Vou fechar aqui
com ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto. Vamos caminhar aqui com ponto baixíssimo até no espaço de 2 correntinhas. Vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas e mais 2 pontos altos aqui nesse espaço de 2 correntinhas. Vamos começar agora a fazer a 4ª carreirinha. Vai ser igual às outras, 2 correntinhas de separação, passo para o próximo espacinho de 2 correntinhas e faço um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação, passo para o próximo bloquinho, espacinho de 2 correntinhas e faço um bloquinho de 3 pontos altos. Então, vamos fazer a 4ª carreirinha desse jeito até por toda a volta do trabalho. Terminei a 4ª carreirinha, vou fazer aqui minhas 2 correntinhas, vou vir aqui na primeira correntinha, na terceira correntinha, né, do meu primeiro ponto, vou fazer um ponto baixíssimo, vou caminhar aqui com ponto baixíssimo até o espaço de 2 correntinhas e vamos começar agora a 5ª carreirinha de bloquinhos de 3 pontos altos. Fiz 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, fiz mais um ponto alto e mais um ponto alto. Fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos. Nessa 5ª carreirinha, nós vamos fazer 3 correntinhas ao invés de 2. Então, vai ser 3 correntinhas de separação. Passo para o próximo espacinho, né, de 2 correntinhas e faço um bloquinho de 3 correntinhas. Faço de 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas e passo para o próximo espacinho, fazendo um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas e passo para o próximo bloquinho fazendo para o próximo espacinho de 2 correntinhas, fazendo um bloquinho de 3 pontos altos. Então, nessa 5ª carreirinha, nós vamos trabalhar com 3 correntinhas de separação. Eu vou fazer essa daqui e mais 2. Então, eu vou fazer 3 carreirinhas iguais, 3 pontos altos e 3 correntinhas de separação. Vou fazer essa e mais 2. Quando terminar, eu volto para a gente continuar. Terminei, fiz 3 carreirinhas, então, com 3 correntinhas de separação e bloquinhos de 3 pontos altos. Então, estamos na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar aqui na terceira correntinha do primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Vou caminhar um ponto baixo para cada ponto alto, até chegar na separação de 3 correntinhas. Aqui eu vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e vou fazer 4 pontos altos. 3 pontos altos, formando um grupinho de 4 pontos altos. Vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vou vir para o próximo espaço de 3 correntinhas, fazendo um bloquinho de 4 pontos altos. Faço 3 correntinhas e passo para o próximo espacinho, fazendo um bloquinho de 4 pontos altos. Então, essa carreirinha vai ser 4 pontos altos separado por 3 correntinhas. 1, 2, 3. E um bloquinho de 4 pontos altos. Quando chegar, então, no final da carreirinha, a gente volta para dar continuidade ao nosso trabalho. Terminei a minha carreirinha de bloquinhos de 4 pontos altos separados por 3 correntinhas. O meu tapete, eu quero que fique mais ou menos 1,20 m. Se vocês quiserem maior, pode continuar fazendo e cada vez que começar a emborcar, é só aumentar um ponto ou uma correntinha. Aí dá para fazer do tamanho que vocês quiserem. Então, eu vou terminar aqui
fazendo 3 correntinhas, fechando no terceiro, na terceira correntinha do primeiro ponto. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas e agora nós vamos fazer uma carreirinha de pontos fechados. Então, vai ser ponto alto sobre ponto alto aqui no nosso bloquinho e aqui na carreirinha, na intervalo de correntinha, de 3 correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos. 3 pontos altos, né? Porque nós temos 3 correntinhas aqui de separação. E aqui, em cima do bloquinho de 4 pontos altos, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto. Aqui na separação aqui de 3 correntinhas, eu faço 3 pontos altos. Então, nós vamos fazer essa carreirinha sem nenhum aumento, assim. 3 pontos altos no intervalo das correntinhas e ponto alto sobre ponto alto no bloquinho de 4 pontos altos. Quando for para fechar, então, a gente volta. Terminei a minha carreirinha de pontos fechados. Vou fechar aqui na terceira correntinha do primeiro ponto, com um ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer um bloquinho de 10 pontos altos. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Feito o bloquinho de 10 pontos altos, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular 1, 2, 3 pontos de base e no quarto eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer aqui mais um bloquinho de 10 pontos altos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feito meus 10 pontos altos, meu bloquinho de 10 pontos altos, eu vou fazer 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular 1, 2, 3 pontos altos, no quarto eu faço um ponto alto e começo a fazer o meu bloquinho com 10 pontos altos. Vou fazer assim por volta de todo o nosso trabalho. Terminei a minha carreirinha e para dar certo os meus pontos, os meus 3 últimos bloquinhos, eu coloquei 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Então, eu fiz 9 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, e o último ponto eu coloquei junto do mesmo espaço, ficou 2 pontos altos no mesmo espacinho. Aí, eu pulei normalmente os 3 pontos altos e fiz o próximo ponto alto no quarto ponto alto de base, né? Separados por 3 correntinhas. Então, esse e esse eu fiz 2 pontos juntos no último ponto de base. Agora, vou vir aqui na terceira correntinha, vou fechar com um ponto baixíssimo, vou caminhar com mais um ponto baixíssimo pro próximo ponto. E aqui eu vou subir uma correntinha e vou voltar no mesmo ponto, fazendo um ponto baixo. Fiz meu primeiro ponto baixo dessa carreirinha. Vou seguir com pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto alto. Então, eu fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiquei, então, com o primeiro ponto alto e o último ponto alto sem fazer. Então, eu tenho 8
pontos baixos. Vou fazer aqui dentro, laço a minha agulha e venho aqui dentro do espaço de 3 correntinhas e vou fazer 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou pular o primeiro ponto alto, no segundo eu faço um ponto baixo. No próximo, faço mais um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Fiz 3 pontos baixos, né? Então, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu não vou trabalhar nem o primeiro e nem o último ponto alto. Eu não vou fazer ponto baixo. Vou ficar com 8 pontos baixos, então, aqui nessa carreirinha, nessa nossa carreirinha aqui. Vou fazer dentro do espaço de 3 correntinhas, vou fazer 9 pontos altos. Feito os 9 pontos altos, eu vou pular o primeiro ponto alto da carreirinha anterior, vou fazer um ponto baixo no próximo ponto. Vou fazer aqui os meus 8 pontos baixos, ponto baixo sobre ponto alto, deixando o primeiro e o último sem fazer, então eu vou ficar com 8 pontos baixos. Vou vir aqui no próximo espacinho das 3 correntinhas e vou fazer 9 pontos altos. E assim nós vamos trabalhar por toda a volta do tapete. Quando for para terminar, então, eu volto para a gente fechar junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pulo o primeiro, venho no segundo ponto, faço um ponto baixo e sigo fazendo 8 pontos baixos. E assim vai ficar o nosso trabalho dessa carreirinha. Terminei a minha carreirinha, vou vir aqui na primeira correntinha que fizemos junto com o ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, vou puxar e vou cortar. A partir daqui, ó, dessa carreirinha de ponto fechado, eu tô colocando no chão o tempo todo para ver se tá certinho, porque, ó, o meu tapete, ele tá retinho. Colocando ele no chão, ele tá retinho. Então, você tem que ver se aqui nessa carreirinha aqui de pontos fechado, eu coloquei um ponto alto para cada ponto alto e uma correntinha para cada correntinha, né? Nós colocamos. Se você vê que tá ficando embabadado, você pode colocar 2 correntinhas no caso, tá? Você pode colocar 2 correntinhas. Aqui você coloca os 10 pontos altos que a gente tá colocando. E se aqui nesse bloquinho que eu coloquei 9 pontos altos, você vê que tá ficando repuxado ou embabadado, você pode colocar um a menos, que é 8, ou um a mais, que é 10, se estiver ficando repuxado. Então, a gente tem que estar sempre colocando no chão, num espaço, né, num espaço reto, espaço plano, para poder ver se tá certinho, se não tá ficando embabadado o nosso trabalho, tá? Porque cada ponto é de um jeito. O jeito que eu passei para vocês é o jeito que os dá certo com os meus pontos. Mas você pode fazer com menos pontos, fazer as adaptações que eu falei para poder ficar retinho o seu trabalho, tá? Dito isso, eu vou cortar aqui e nós vamos dar continuidade. Essa carreirinha aqui, então, nós vamos começar a trabalhar novamente com o fio caramelo, que eu fiz a carinha do ursinho. Eu vou pular os primeiros 2 pontos baixos e vou amarrar a minha linha no terceiro ponto baixo. Vou fazer aqui um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. E no próximo, mais um ponto baixo. Vou ficar com 4 pontos baixos. Não vou trabalhar nem os 2 primeiros, nem os 2 últimos. Agora, eu vou laçar a minha agulha 2 vezes.
Vou vir aqui, ó, lacei 2 vezes a agulha, né? Vou introduzir a agulha aqui por trás, ó, por trás. Vou passar pela frente, vou pegar aqui o meu barbante e levar ele para trás. Ó, vou fazer agora um ponto alto duplo. Puxo um, vou ficar com 3 na agulha, puxo 2, né? E puxo os 2 que ficou. Vou fazer uma correntinha, vou laçar novamente 2 vezes, 1, 2, 2 vezes o meu barbante, vou vir aqui por trás, ó, vou passar aqui, vou pegar o meu barbante, vou levar ele para trás. Puxei 2, fiquei com 3, puxei 2, fiquei com 2, puxei 2. Fiz 2 pontos altos duplos. Vou laçar novamente 1, 2 vezes, venho aqui por trás, ó, introduzo a agulha, passo para trás, pego o fio, trago ele para frente e trago ele para trás. Puxo 2, fico com 3 na agulha. Puxo 2, fico com 2 na agulha, puxo 2. Faço uma correntinha, laço 1, 2 vezes a minha agulha, introduzo aqui, ó, vou por trás, pego a minha linha e puxo, dou uma alongadinha e faço. Puxo 2 fios, fico com 3 na agulha, puxo 2, fico com 2 e puxo 2. Faço uma correntinha, laço 2 vezes a minha agulha, puxo, ó, introduzo, vou lá, pego a minha linha, dou uma alongada, puxo 2, puxo 2 e puxo 2. Faço uma correntinha novamente, 1, 2 vezes, introduzo aqui a minha agulha, vou lá, pego o meu fio e puxo ele para trás. Dou uma alongada, laço a minha linha, puxo 2 fios, laço novamente, puxo 2 e laço, puxo os 2. Vou fazer assim um ponto duplo separado por uma correntinha para cada ponto alto da carreirinha anterior. Então, eu vou ficar com 9 pontos altos duplos separados por uma correntinha. Faço mais um. Faço uma correntinha, laço 2 vezes. Puxo 2, puxo 2, puxo 2, ó. Faço uma correntinha, laço 2 vezes, introduzo a agulha, venho aqui, puxo, alongo, puxo 2 fios, laço novamente a agulha, puxo 2 fios, laço novamente a agulha, puxo 2 fios. Faço uma correntinha, venho aqui, laço 2 vezes, vou aqui no último ponto. Vou puxar ele para trás, vou alongar, vou puxar puxo 2 fios, laço a agulha, puxo 2 fios, laço a agulha, puxo 2 fios. Fiquei então com 9 pontos altos separados por uma correntinha, 9 pontos altos duplos. Vou vir aqui, onde eu tenho meus pontos baixos, vou contar 1, 2, no terceiro eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Fiquei com 4 pontos baixos. Não trabalhei nem os 2 primeiros, nem os 2 últimos pontos baixos. Novamente, eu laço a minha agulha. Para passar de um ponto para outro, de um bloquinho para outro, eu não uso correntinha. Eu uso correntinha apenas dentro do bloquinho de 9 pontos altos. Então, eu fiz os pontos baixos, eu laço 2 vezes a agulha e venho já no primeiro ponto do próximo bloco, ó. Introduzo aqui por trás, pego a linha, ó, introduzo, pego a linha, puxo para trás, puxo uma vez, introduzo, laço 2 vezes, né? 2 vezes, introduzo, pego a linha e alongo. Puxo uma vez, puxo 2 vezes, puxo 3 vezes. Um ponto alto duplo. Uma correntinha, laço 2 vezes, venho aqui por trás, pego, alongo, puxo uma vez, puxo 2 vezes, puxo 3 vezes. Faço uma correntinha, laço 2 vezes,
Puxo o fio para trás, alongo, puxo uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Faço uma correntinha, laço 2 vezes, faço novamente mais um ponto alto duplo. 1, 2, 3. Uma correntinha, laço 2 vezes, venho por trás, pego o fio, puxo para trás. 1, 2, 3. Uma correntinha, laço 2 vezes, pego o fio, puxo para trás. 1, 2, 3. Uma correntinha, laço 2 vezes, puxo o fio para trás. 1, 2, 3. Faço uma correntinha, então tá ficando um ponto alto duplo para cada ponto alto da carreirinha anterior, separados por uma correntinha. Laço 2 vezes, puxo para trás, faço 1, 2, 3. Faço uma correntinha, laço 2 vezes, introduzo o fio, pego ele, puxo para trás. 1, 2, 3 laçadinhas. Faço uma correntinha, laço 2 vezes. Vamos ver quanto que deu aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laço 2 vezes, venho aqui no último ponto, então, vou fazer aqui. Puxo uma laçadinha, puxo 2, puxo 3. Então, ficou um ponto alto, duplo, separados por uma correntinha. Então, agora, sem nenhuma correntinha, eu vou pular 1, 2. No terceiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Fiquei com 4 pontos baixos. Agora, eu laço minha agulha 2 vezes e já venho pro próximo ponto, pro próximo bloquinho. E vamos começar tudo de novo. 1, 2, 3 e uma correntinha. Vamos fazer assim por volta de todo o nosso trabalho. Vai ficar assim com essa nervurinha. Quando terminar, então, a gente volta. Terminei meu último bloquinho de 9 pontos altos duplos. Vou vir aqui onde eu fiz o primeiro ponto baixo e vou fechar com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, puxar e vou cortar, que a gente vai fazer agora a última carreirinha. Vamos começar, então, a última carreirinha. Aonde eu tenho aqui os 4 pontos baixos, eu vou pular o primeiro e vou amarrar o meu barbante no segundo ponto baixo. Vou fazer aqui um ponto baixo e no próximo faço um ponto baixo. Vou vir aqui no primeiro espacinho, antes do primeiro ponto, e vou fazer aqui um ponto baixo. Venho aqui no primeiro espacinho, onde eu tenho antes do primeiro ponto alto, e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e um ponto picô. No próximo, eu faço um ponto baixo, subo 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui nas duas laçadinhas, né? E faço um ponto picô. No próximo, eu faço um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui nas 2 laçadinhas e faço um ponto picô. Venho no próximo, faço 1, 2, 3 correntinhas, venho na laçadinha e faço um ponto picô. Fiz 4 pontos picôs. No quinto espacinho, eu subo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, volto aqui, faço o ponto picô e venho dentro do mesmo espacinho e faço um ponto baixo. Então, ele vai ficar assim. No próximo, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e um ponto picô. No próximo, 1, 2, 3, 4,
3 correntinhas e um ponto picô. No próximo, eu faço 1, 2, 3 correntinhas e um ponto picô. No próximo e último, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, 3 correntinhas e vou nas duas laçadinhas e faço um ponto picô. Então, vai ficar assim, ó, 4 pontos picôs pequenos, um ponto picô com 5 correntinhas e 4 pontos picôs com 3 correntinhas. Então, eu fiz no último espacinho, vou pular aqui um ponto baixo, no próximo eu faço um ponto baixo, no próximo mais um ponto baixo e vamos passar aqui pro próximo espacinho antes do ponto alto. Isso se você tiver com 9 pontos altos aqui nesse grupinho de 6. Se você tiver com 10, então você vai pular o primeiro ponto alto e vai fazer aqui, ó, dentro, logo depois do primeiro ponto alto. Então, se você tiver com 10 pontos altos aqui nesse grupinho azul, né, será 10 pontos altos aqui, 10 pontos altos aqui no marrom. Então, você vai pular o primeiro ponto alto e vai fazer dentro do espacinho logo após o primeiro ponto alto. Se você tiver 9 pontos altos, você vai fazer antes do primeiro ponto alto para dar certo 4 pontos altos de cada lado e um ponto maior aqui no meio, senão não dá certo, senão vai ficar ímpar. Então, como eu tenho 9 pontos altos, eu vou fazer no primeiro espacinho antes do primeiro ponto alto. Vou vir aqui, então, no primeiro espacinho, vou fazer um ponto baixo, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, venho nas duas laçadinhas e faço um ponto baixo, um ponto picô. 1, 2, 3 correntinhas, venho nas duas laçadinhas e faço mais um ponto picô. 1, 2, 3 correntinhas, venho nas duas laçadinhas e um ponto picô. 1, 2, 3 correntinhas, venho na laçadinha e faço um ponto picô. Fiz aqui, então, 4 pontos picôs. Então, o quinto vai ser o ponto picô com 5 correntinhas. Então, se você tem os 10 pontos, você vai começar o primeiro ponto logo depois do ponto alto. Se você tem 9 pontos, você vai começar o primeiro ponto antes do primeiro ponto alto para poder dar certo. Então, aqui fizemos os 4 pontos picô normal, vou fazer. Fiz o ponto baixo, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, volto na laçadinha, faço o ponto baixo, venho no mesmo espaço e prendo com mais um ponto baixo. Então, o do meio ficou assim. Agora, eu vou fazer em cada espacinho mais um ponto picô normal, vai dar mais 4 pontos picôs. 1, 2, 2 pontos picôs, 3, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, venho nas duas laçadinhas, puxo e faço um ponto picô. Vou vir aqui no último espaço, vou fazer aqui um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas e um ponto picô. Então, ficou 4 pontos picôs de cada lado e um ponto picô grande no meio. Sem nenhuma correntinha, vou pular o primeiro ponto, vou vir aqui. No segundo ponto baixo, faço um ponto baixo. No próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. Vou ficar com 2 pontos baixos, né? Agora, eu pulo o próximo ponto baixo e venho aqui no espacinho antes do primeiro ponto e começo a fazer os meus pontos picôs, meus 4 pontos picôs normal, um ponto picô com 5 correntinhas. Então, esse aqui, 1, 2, 3, é o segundo ponto.
um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, venho nas duas laçadinhas, faço mais um ponto picô, 1, 2, 3, vou na laçadinha e faço mais um ponto picô. Feito os 4 pontos, eu venho aqui no próximo espacinho, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, volto nas duas laçadinhas, faço ponto picô e no mesmo ponto eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, ele vai ficar assim. Agora, os próximos espacinhos, eu faço mais 4 pontos picôs. Normal, com 3 correntinhas. Fiz 3 correntinhas, venho na laçadinha aqui e faço um ponto picô. Venho no próximo espacinho, 1, 2, 3 correntinhas, um ponto picô. Venho na próxima no espacinho, 1, 2, 3, um ponto picô. Venho no próximo espacinho, 1, 2, 3 e um ponto picô. Então, nós vamos fazer assim, ó, por toda a volta do trabalho. Quando for para fechar, então, a gente volta. Terminei a minha carreirinha, vou vir aqui no primeiro ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, vou puxar e vou cortar para fazer os arremates. Terminamos então a confecção do nosso trabalho, nosso tapete, e agora é o momento de colocar as orelhinhas e o lacinho. Essas duas peças, né, a gente fez na aula passada, então eu vou deixar o link da aula passada, que é a carinha do ursinho, na descrição desse vídeo. Lá eu mostro certinho como centralizar a orelhinha. E como eu disse, todo o meu trabalho que eu faço assim com acessórios, com aplicação, eu faço com a linha de polipropileno e uma vela, né? Aquela técnica da vela com a linha de propileno, a linha de nylon. Eu vou deixar também no link da descrição a técnica, o modo que eu uso para fazer, para colar. Normalmente, eu também expliquei para vocês que eu não costuro meus trabalhos, eu apenas colo. Mas como o cliente, isso aqui é uma encomenda e o cliente pediu para costurar, para passar o barbante, né, para costurar, então eu fiz ele com a cola. Primeiro eu colei ele inteirinho, pedacinho por pedacinho, depois eu vim com a costura e costurei. Então, por isso que eu deixei esse fio aqui, ó, como eu mostrei na outra aula, para costurar depois de colar. Então, eu vou colar aqui certinho, colar direitinho aqui as pontinhas, tá? Vocês olhem lá na técnica, como que eu faço. Para centralizar aqui também, eu vou centralizar na primeira carreirinha aqui, na última, né? Carreirinha aqui do marrom. Certinho, como eu mostrei lá, eu começo o nosso tapete tirando a orelhinha, né? E na outra aula eu mostro como que eu coloquei certinho para vocês ficar bem direcionado. Então, eu vou fazer esse trabalho e quando tiver prontinho, costurado, colado e costurado, eu volto para mostrar como ficou. Ó, aqui tá o lacinho, que eu também mostrei na outra aula como que eu fiz. Vou encaixar ele aqui, então ele vai encaixado bem aqui, entre essas duas costuras aqui, vai ficar o nó do lacinho. Eu vou colar ele também com a cola certinho. E depois, como a cliente pediu, eu vou passar a costura em volta dele. Que eu mostro também como é feita a costura na outra aula, tá? Vou terminar e aí eu volto para mostrar para vocês como ele ficou prontinho. Eu já vou colocar num lugar plano para você ver como que ficou o nosso trabalho. Terminei o meu trabalho e ele ficou assim,
Terminei de colocar os acessórios, a orelhinha e o lacinho. Vou deixar, então, como eu já disse, o link da primeira parte do tapete e da colagem dos acessórios no link, na descrição desse vídeo. Quem ficou até aqui, eu agradeço e até a próxima.